Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje vamos falar sobre as tendências para 2021. Esse episódio é bem diferente do que estamos acostumados, até mesmo para mim, porque dessa vez não teremos um convidado. Hoje será apenas você e eu, ouvinte. Antes de iniciarmos, alguns recados importantes sobre o episódio. Ele faz parte de uma análise de tendências muito mais ampla, por isso dividimos em um podcast e um Inova Mais. Se você está ouvindo o podcast a partir de algum player, não se preocupe, o episódio pode ser ouvido separadamente sem problemas. Mas se você quiser aprofundar em algum dos temas ou ver os links comentados nesse episódio, sugiro que vá no inovasocial.com.br para ver o conteúdo completo. Dividimos as tendências de 2021 em duas partes. A primeira, em texto, são questões que têm ligação direta com mudanças climáticas e meio ambiente. Discussões que devem ser o grande destaque de 2021. Já no podcast, separamos 5 blocos e a ideia é que seja um breve resumo das tendências do ano em outros cenários, como a inovação social e tecnologia. Dados os recados, vamos ao nosso ensaio de futurismo. Vamos começar nossa lista pelo grande tema do ano, o home office. Em 2021, os escritórios vão precisar nos conquistar de volta. Isso não quer dizer que queremos ficar longe do escritório ou do contato com outras pessoas, mas o formato como estamos trabalhando nos últimos anos vai precisar se reinventar e será um dos grandes desafios do ano. Muitas empresas ainda não têm previsão de retorno para o escritório tradicional, outras abriram mão de suas salas, prédios, andares corporativos, e a tendência é que os espaços compartilhados devam ganhar ainda mais força no próximo ano. Além disso, a rotina de trabalho deve ser mais remota e flexível. Segundo pesquisas da Nike, os funcionários querem trabalhar em um escritório, mas só 2 vezes por semana. Além disso, com o home office obrigatório que a pandemia nos gerou, aprendemos que podemos ter mais qualidade de vida. Dados recentes do Índice de Confiança do Trabalhador do LinkedIn mostram que 46% das pequenas empresas no Brasil têm chance de adotar um modelo híbrido de trabalho no futuro pós-pandemia. Já entre os negócios de maior porte, com mais de 10 mil funcionários, a taxa é de 29%. Por fim, teremos o início de uma nova fase de adoção do ambiente virtual. A realidade virtual e a realidade aumentada se mostram como 2 grandes tendências tecnológicas para 2021. Inicialmente muito utilizadas em jogos, essas tecnologias têm chamado a atenção por mostrarem uma grande capacidade de agregar qualidade e inovação em setores como educação e entretenimento. No campo do entretenimento, uma empresa que vale ficar de olho é a Epic Games. Dona do famoso jogo Fortnite, a empresa tem promovido eventos como shows e exibições de séries dentro do universo do jogo. O último evento da marca reuniu mais de 15 milhões de jogadores, além de 3,4 milhões de telespectadores no YouTube e na Twitch. Ainda no campo da realidade virtual, com o investimento de Big Techs como a Apple e o Facebook nesse mercado, podemos ver soluções que nos transportam para ambientes virtuais que permitem não apenas a diversão, mas também uma interação interpessoal totalmente diferente do que estamos acostumados. Imagine fazer uma reunião com uma pessoa do outro lado do planeta, mas com ela ali na frente, em 3D. Ou aprender um novo hobby sem sair de casa. Parece coisa de ficção científica, mas pode virar uma realidade muito comum em breve. Lembrando que, no nosso texto, as previsões da Singularity University até 2038, já havíamos mostrado que, por volta de 2026, teríamos a chamada Era da Realidade Virtual, onde o sistema estaria completamente implementado ao nosso cotidiano, impactando nas mais diversas atividades, do trabalho ao entretenimento. Outro grande tema é, sem dúvidas, a economia. Todo mundo quer saber como a economia vai funcionar em 2021. O relatório do LinkedIn sinaliza 3 pontos importantes. Os millennials transformando o mundo dos investimentos, uma nova onda de empreendedores e a recessão global, parte 2. Vamos começar pelos millennials. A geração nascida na década de 80 está entrando no pico de renda das suas carreiras e isso já tem transformado o setor financeiro. O Pix, bancos digitais e outras soluções são e serão parte do nosso cotidiano. Mas existe um outro movimento ainda pouco explorado que são as criptomoedas. Ah, Vitor, mas você está falando de pirâmide. Talvez você esteja torcendo o nariz nesse momento, lembrando de algum esquema de pirâmide, super normal, mas calma. As criptomoedas e soluções de blockchain são maiores do que isso. E eu acho que vale ressaltar isso porque é uma tendência que vale ficar de olho. Falando de forma bem simples, a solução trazida pela blockchain resulta em várias possibilidades. Dentre elas, a tradicional, entre aspas, ação de empresa.
Vamos dizer que você tenha um token e ele represente uma ação de empresa. Ela é parte de um grande bloco. Quanto mais partes você tem, mais ações, entre aspas, você tem daquele item. Mas existe uma outra forma também de utilizar as criptomoedas, que é para ter acesso a um serviço. Talvez seja bem complexo de entender, mas quem trabalha com o mercado financeiro ou costuma investir em ações já está de olho nessa solução de blockchain. Com os millennials investindo, reflexos econômicos da pandemia e uma geração mais aberta ao empreendedorismo, 2021 será o ano de uma nova onda de empreendedores, os empreendedores sociais. Essa já era uma tendência em 2020, mas não conseguiu ganhar tração devido à pandemia. No Inova Social nós temos uma área que é só dedicada ao tema. Então, se você ainda não conhece, não está familiarizado ou quer conhecer mais exemplos sobre empreendedorismo social, sugiro que vá conhecer. Um breve resumo sobre o que é um empreendedor social. Ele busca não só ter o retorno financeiro, mas também gerar um impacto social. E isso deve ser uma tendência para o próximo ano. Por último, mas não menos importante, está a Recessão Global 2.0. Um nome bonitinho para um cenário não tão bonito. Essa recessão já vem se desenhando há alguns anos, tanto que nos nossos textos de previsões para 2018 e 2019, a gente já havia citado elas. Segundo economistas, ela segue firme e forte para 2021. O caminho para o crescimento forte, sustentável, equilibrado e inclusivo será longo e difícil, afirmou a chefe do Fundo Monetário Internacional ao LinkedIn Notícias. Ou seja, vamos continuar preparados que o cenário econômico continuará conturbado. Se em 2020 nós falamos sobre saúde, 2021 não vai ser diferente. A vacina contra a Covid-19 é apenas a ponta do iceberg, não só na luta contra a pandemia, mas nas inovações da medicina. Veja bem, começamos 2020 discutindo medicina remota, se era possível ou não, e estamos terminando o ano com sessões de terapia agendadas via internet. Só isso já foi um avanço, principalmente no cenário Brasil, mas a coisa não termina aí. Proposta de vacinas gênicas, como anunciada pela Pfizer e a BioNTech, é totalmente diferente. Em vez de injetar em nós um vírus ou parte dele, como é comum nas vacinas tradicionais, a ideia é fazer com que o nosso próprio corpo produza a proteína do vírus. Além de ser mais barata, a vacina é mais rápida e muda tudo como a gente conhece. Estávamos acostumados com um prazo de, em média, 4 anos para criar uma vacina. A solução foi criada em meses, e não só uma, mas várias. Então a vacina contra a Covid, ela não mostra apenas uma inovação pontual, mas ela é uma inovação de todo um setor. Essas inovações podem ser o primeiro passo para um processo que já vem se desenhando há anos, que é o da busca da imortalidade mortal. Ou seja, não seremos imortais, invencíveis, mas viveremos bem mais do que os 100 anos. Os gregos antigos criaram mitologias de deuses e deusas para representar atributos maiores do que a vida. A edição do genoma pode retardar o processo de envelhecimento, dando aos humanos a imortalidade, ou pelo menos estendendo nossa expectativa de vida, de uma forma que talvez não tenhamos pensado como pode impactar. Além disso, exoesqueletos robóticos podem nos dar força sobre-humana. E se levarmos a biologia sintética ao limite da nossa imaginação, talvez possamos criar asas como alguns deuses e voar. Embora amarrar um jetpack nas costas é muito mais plausível. Somado a tudo isso, ainda temos as interfaces humano-máquinas. Durante a pandemia, a Neuralink apresentou uma solução para conectar cérebros a chips. Foi uma apresentação feita num cérebro de um porco com um chip produzido por eles mesmos, mas que também não falava muita coisa do que poderia ser feito. De qualquer forma, isso é um novo passo para a nossa evolução, mas que trará também questionamentos como ética e leis futuras. Se a inteligência artificial já não é mais uma tendência, mas uma atualidade, o que podemos esperar desse cenário em 2021? No campo da tecnologia cotidiana, ou seja, aparelhos tecnológicos que a gente usa no nosso dia a dia, 2 tendências devem se desenhar para 2021. A primeira delas é o acerto de contas das Big Techs, segundo o relatório do LinkedIn. Isso é algo que já vem se orquestrando nos últimos meses, mas deve ganhar fôlego em 2021 e impactará muita gente. Nos Estados Unidos, o Congresso quer que as plataformas sejam responsáveis pelos conteúdos publicados pelos usuários.
Uma forma de combate à fake news, mas que muita coisa pode mudar nas mídias sociais e nos aplicativos de mensagem devido como isso for feito. Em outra frente, o Google está sendo processado por concorrência desleal e abuso de poder. Já o Facebook é processado por práticas anticompetitivas e pode ser obrigado a vender o Instagram e o WhatsApp. Por mais que eu duvide que isso vá para frente, os processos das Big Techs devem gerar acordos como grandes soluções pacíficas. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados deve ganhar fôlego e finalmente um órgão fiscalizador, o que irá resultar numa série de mudanças. E o surgimento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD, o órgão fiscalizador da LGPD, vai fazer com que a fiscalização fique muito maior. Em paralelo, mas ainda no setor de tecnologias cotidianas, veremos o boom de produtos que fazem nos sentir mais seguros, como por exemplo o Apple Watch, que detecta os níveis de oxigênio no sangue, ou o LG Tone Free, que utiliza um case com luz UV para autolimpeza. Isso deve virar algo cada vez mais comum, principalmente no cenário pós-pandemia. Chegando ao fim do nosso podcast sobre tendências para 2021, temos o último tópico, a China. O país era visto como uma das grandes tendências para 2020, mas começou o ano no olho do furacão da pandemia. Quando falamos que o século asiático se iniciaria sob nuvens escuras, algo que a gente escreveu no último relatório, não imaginávamos que seria uma pandemia. A expectativa para 2021 segue sendo a mesma do ano anterior. As economias asiáticas serão mais fortes do que todo o resto do mundo somado pela primeira vez desde o século XIX. A Ásia também abrigará mais da metade da classe média do mundo e pela primeira vez em muitos anos o mundo verá o poder passar das mãos do Ocidente para o Oriente. Apesar da China ser o único país com PIB positivo em 2020, o índice de 1,9% está bem abaixo dos 6,1% de 2019. A vantagem dos chineses está em uma economia robusta e no fomento da inovação. Um exemplo está no setor de carros elétricos. A Xpeng. Um exemplo está no setor de carros elétricos. A Xpeng é, junto com a Tesla, a única fabricante de carros elétricos em grande volume e que também domina tecnologias para transformar seus veículos em autônomos. É também da China que vem uma das maiores redes sociais da atualidade, o TikTok. E tantos outros aplicativos e soluções tecnológicas, como por exemplo a rede 5G, que deve atrair ainda mais discussões em 2021. Em resumo, é um país que tem população para consumir, economia para movimentar o planeta, e nós devemos ficar de olho não só nas soluções relacionadas à pós-pandemia, como também como as empresas chinesas se comportam em vários mercados relacionados à inovação, novas tecnologias e soluções de impacto.